Nasci em Santos. Em 1995, vim morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Covas. Não me venha falar em adversidade. Fiz 2 faculdades. Enfrentar. Sempre gostei de política. Combater. É a minha vocação. E vencer. Fui eleito deputado estadual com 26 anos. Fui reeleito com a maior votação do estado e virei secretário do Meio Ambiente. Em 2014, fui eleito deputado federal. Trabalhei na CPI da Petrobras, combatendo a corrupção. Passar limpo toda essa história. Mudar os rumos que a Petrobras está tomando. E em 2018, assumi o maior desafio da minha vida: ser prefeito de São Paulo. Nasci em Santos. Em 1995, vim morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Covas. Não me venha falar em adversidade. Fiz 2 faculdades. Enfrentar. Sempre gostei de política. Combater. É a minha vocação. E vencer. Fui eleito deputado estadual com 26 anos. Fui reeleito com a maior votação do estado e virei secretário do Meio Ambiente. Em 2014, fui eleito deputado federal. Trabalhei na CPI da Petrobras, combatendo a corrupção. Passar limpo toda essa história. Mudar os rumos que a Petrobras está tomando. E em 2018, assumi o maior desafio da minha vida: ser prefeito de São Paulo. Nasci em Santos. Em 1995, vim morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Covas. Não me venha falar em adversidade. Fiz 2 faculdades. Enfrentar. Sempre gostei de política. Combater. É a minha vocação. E vencer. Fui eleito deputado estadual com 26 anos. Fui reeleito com a maior votação do estado e virei secretário do Meio Ambiente. Em 2014, fui eleito deputado federal. Trabalhei na CPI da Petrobras, combatendo a corrupção. Passar limpo toda essa história. Mudar os rumos que a Petrobras está tomando. E em 2018, assumi o maior desafio da minha vida: ser prefeito de São Paulo.
Nasci em Santos. Em 1995, vim morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Não me Covas. venha falar em adversidade. Fiz 2 faculdades. Enfrentar, Sempre gostei de política. combater É a minha vocação. e vencer. Fui eleito deputado estadual com 26 anos. Fui reeleito com a maior votação do estado e virei secretário do Meio Ambiente. Em 2014, fui eleito deputado federal. Trabalhei na CPI da Petrobras, combatendo a corrupção. Passar limpo toda essa história. Mudar os rumos que a Petrobras está tomando. E em 2018, assumi o maior desafio da minha vida: ser prefeito de São Paulo. Nasci em Santos. Em 1995, vim morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Não me Covas. venha falar em adversidade. Fiz 2 faculdades. Enfrentar, Sempre gostei de política. combater É a minha vocação. e vencer. Fui eleito deputado estadual com 26 anos. Fui reeleito com a maior votação do estado e virei secretário do Meio Ambiente. Em 2014, fui eleito deputado federal. Trabalhei na CPI da Petrobras, combatendo a corrupção. Passar limpo toda essa história. Mudar os rumos que a Petrobras está tomando. E em 2018, assumi o maior desafio da minha vida: ser prefeito de São Paulo. Nasci em Santos. Em 1995, vim morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Não me Covas. venha falar em adversidade. Fiz 2 faculdades. Enfrentar, Sempre gostei de política. combater É a minha vocação. e vencer. Fui eleito deputado estadual com 26 anos. Fui reeleito com a maior votação do estado e virei secretário do Meio Ambiente. Em 2014, fui eleito deputado federal. Trabalhei na CPI da Petrobras, combatendo a corrupção. Passar limpo toda essa história. Mudar os rumos que a Petrobras está tomando. E em 2018, assumi o maior desafio da minha vida: ser prefeito de São Paulo.
está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queiram sentar um momento. Queridos irmãos e irmãs, saúdo a todos e os acolho em nossa Catedral Metropolitana de São Paulo para esta Santa Missa em sufrágio do prefeito falecido Bruno Covas. Quero saudar em primeiro lugar os meus irmãos bispos, aqui Dom Carlos Lema e também Dom Edgar, também os sacerdotes. Quero saudar as autoridades todas, mas antes saudar a mãe, Dona Renata, o pai, Sr. Pedro Covas Lopes, também Tomás, o filho, junto com sua mãe, Sra. Karen, irmão Gustavo e o tio Mário Covas Neto e os demais parentes, familiares do falecido prefeito. Saúdo também todas as autoridades aqui presentes, em especial o senhor governador João Dória, governador do estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Garcia, vice-governador do estado, senhor Ricardo Nunes, prefeito municipal de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin, ex-governador do estado, e as demais autoridades civis, militares, acadêmicas, culturais aqui presentes, para acompanhar este momento de do Bruno Covas, mas neste momento uma recordação muito especial, recordação diante de Deus. Por isso estamos aqui para rezar, para celebrar, para pedir a Deus que o acolha. Bruno, que fez o seu caminho nesta vida, um caminho muito breve, mas cheio de realizações e de grandes sonhos, grandes ideais
dedicado à comunidade, à vida pública. E por isso, o seu exemplo, o seu idealismo, o fez dedicar-se inteiramente, ainda mesmo durante o período de sua enfermidade, ao município, ao povo de São Paulo, para buscar o bem desta cidade enorme que ele amou e a qual ele se dedicou com todas as fibras de sua vida. Assim, queremos pedir a Deus que o acolha, que o recompense e celebrar a Eucaristia também. Queremos encontrar uma palavra, uma explicação, algo que nos possa ajudar a dar o passo seguinte. O falecimento do Bruno, muito jovem, certamente cortou todo um projeto de vida e nos perguntamos por quê. A palavra de Deus tem respostas para nós e na oração, na escuta de Deus, nós também encontramos a resposta para a nossa vida. Convido então todos a agora ficarem em pé para nós darmos sequência à celebração da missa. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. E confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, em vós os mortos vivem e os santos exultam de felicidade. Ouvi as nossas preces e concedei ao vosso Filho Bruno, para quem se apagou a luz deste mundo, o fulgor da luz que não se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentemos para ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei Deus. Eu mesmo verei Deus. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro. Não afasteis com ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Aleluia, 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 aleluia. É esta a vontade de quem enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos e quero saudar também de modo particular aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, nossa Rádio 9 de Julho, TV Canção Nova, as mídias sociais, também pela cobertura do serviço de imprensa. Convido a todos agora a fazermos juntos um momento de reflexão a partir da Palavra de Deus que ilumina a nossa vida, também lança luz sobre as situações da nossa vida que nos parecem muitas vezes obscuras e são, mas que com a luz da Palavra de Deus, sim, nós conseguimos ter uma compreensão, uma interpretação que nos ajude a viver, nos ajude a caminhar. A primeira leitura que nós ouvimos é do livro de Jó, do Antigo Testamento. O justo Jó, um homem bom, um homem que era temente a Deus, procurou a vida toda fazer aquilo que lhe pareceu justo diante de Deus. E, no entanto, em certo momento na vida, a desgraça entrou na vida dele. E de muitas maneiras, a vida dele foi abalada, a família foi abalada, os bens dele ele foi perdendo, no fim perdeu a saúde, estava ameaçado de perder a vida. E Jó começa a se perguntar, o que significa isso? Será que Deus me abandonou? E os amigos dele dizem, Jó, por que você continua a esperar em Deus, continua a crer em Deus? Larga a mão, Deus esqueceu você, ou Deus não existe. E Jó continua a dizer, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Com meus olhos eu verei a Deus. Jó permanece firme, portanto, confiante em Deus, mesmo nas provações, no sofrimento, mesmo quando a vida pareceu ter perdido todo o sentido, todo o horizonte. No fim, superadas todas as provas, Jó recupera a saúde, recupera também a sua vida, os bens, a sua felicidade, e Jó vive ainda longamente.
Jó é exemplo na Bíblia daquelas interrogações que nós nos colocamos em toda a história. Aquelas perguntas mais profundas, afinal, que sentido tem a minha vida? E que sentido tem o sofrimento? E que sentido tem, enfim, a minha morte? Estamos diante do fato do falecimento do Bruno Covas, ainda tão jovem, no meio do trabalho dele, no meio da carreira dele, que se interrompeu, que foi cortada. Que sentido tem uma vida que de repente é cortada em pleno vigor, no meio do caminho? Todos nos perguntamos, mas podemos continuar a nos perguntar: e que sentido tem uma pandemia que está levando a vida de tanta gente, tantas pessoas, não só em São Paulo, no Brasil, no mundo, gente jovem, gente idosa, gente que era saudável, de um momento para outro, perde a vida. No fim, nós nos perguntamos sobre o sentido da vida. Que sentido tem a nossa vida neste mundo? E aí, a palavra de Deus nos ajuda a compreender. Enfim, nós somos chamados a viver, não foi por nossa vontade, chamados a viver por uma ação muito especial, uma graça muito especial de Deus. E uma vez recebida a vida, nós recebemos também uma missão para realizar na vida, e cada um tem a sua, e importa realizá-la bem. Uma vida de frutos, uma vida de boas ações, uma vida dedicada ao próximo. E aí nós vemos a palavra do Evangelho, Jesus falando aos discípulos antes da sua paixão. Segundo o Evangelho de São João, chegou a hora de ser glorificado. E Jesus se referia à sua paixão, à sua morte, dizendo que este é o momento alto da sua vida. Momento em que ele entregava a vida pela humanidade, mesmo no meio dos sofrimentos, como nós sabemos. E Jesus dizendo que esta é a sua glória, que esta é a sua missão de entregar a vida. E traz aquela comparação do grão de trigo. Se o grão de trigo não for enterrado, não morrer, não desaparecer, ele permanece sempre um grão de trigo. Ele pode ser conservado lá no depósito, bem conservado, ele pode durar muito tempo, mas fica apenas um grão de trigo. Mas se ele for enterrado, se ele morrer, ele brota, ele vai produzir mais trigo, a sua vida vai servir. E assim Jesus ensina: quem quiser reservar a sua vida só para si, sem colocar a vida à disposição, ao serviço do próximo, da comunidade, da humanidade, vai estar perdendo a sua vida. É como um grão de trigo que não cumpriu a sua finalidade. Assim, realizar na vida a missão que cabe a cada um. Este é o chamado, esta é a missão que Deus dá a cada um. Nós estamos aqui lembrando Bruno Covas diante de Deus. Jovem ainda, ele realizou muitas coisas boas, com grande idealismo. E tinha muitos ideais pela frente, porém a sua vida foi interrompida. Mas o que ele realizou até aqui foi considerável, e diante de Deus tem o seu mérito. E por isso mesmo nós estamos pedindo a Deus que olhe por tudo aquilo que Bruno fez e realizou na sua vida pessoal, familiar, na sua vida pública, e que acolha isto misericordiosamente e conceda a Bruno a participação na vida eterna, a plenitude da vida, segundo a nossa fé,
e por isso nós estamos recordando a ele diante de Deus, recomendando-o a Deus, apresentando a sua vida a Deus. A lembrança do que ele foi, do que ele fez, permanecerá, sim, na memória dos familiares, mas também na memória da comunidade, do município. Permanecerá, sim, como referência também para muitos jovens que sonham, que querem realizar grandes coisas, que querem dedicar a sua vida ao serviço da coletividade, ao serviço do próximo. Sim, isso é fazer render a vida, colocando-a a serviço dos demais, serviço da comunidade e a serviço da humanidade. Pensamos que o exemplo dele, o seu idealismo, possa inspirar a muitos, possa continuar o seu exemplo a incentivar a muitos jovens a abraçar também o serviço da vida pública, muitas vezes tão mal falada, mas tão importante, tão necessária como serviço à comunidade, serviço à humanidade, serviço ao próximo. E não é por nada que a Igreja diz que o serviço da vida pública pode ser uma expressão sublime de vivência da caridade ao próximo. Quando esta vida dedicada ao próximo é realizada com verdadeira doação, verdadeiro idealismo, para a edificação da comunidade, para a edificação da coletividade, na obra boa, na obra necessária, para que todos possam viver bem e possam ter justiça e paz no convívio uns com os outros. Que Deus nos ajude a que nós façamos de nossa vida algo como a semente do grão de trigo. Que nossa vida não seja transcorrida inutilmente, mas dia a dia vivida para o bem do próximo, seja no convívio mais estreito da vida da família, porém também na comunidade mais ampla, do convívio da cidade, ou mais amplamente ainda no convívio da humanidade. É para isso que nós somos chamados a viver. De termos vivido a nossa missão e chamando-nos a si, Deus possa dizer: servo bom e fiel, vem participar da alegria do teu Senhor, vem receber a recompensa preparada para ti. Que Deus conceda também a nosso irmão Bruno Covas a recompensa e na sua misericórdia o acolha na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus agora as nossas preces comunitárias, oração dos fiéis, número 9, no nosso folheto. Irmãos e irmãs, unidos na mesma fé, roguemos a Jesus Cristo pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, pela Igreja, pela paz no mundo e pela nossa salvação, dizendo com esperança: ouvi-nos, Senhor. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida, neste tempo em que tantos estão morrendo, vítimas de doenças e da pandemia, concedei-nos manter viva a promessa da vida eterna. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Concedei ao vosso Filho, Bruno Covas, alcançar, por vossa misericórdia, o convívio convosco no céu. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que ordenastes que nos amássemos uns aos outros, concedei aos que se dedicaram à vida pública e à política e aos que lutaram por maior justiça e fraternidade a recompensa pelo bem que fizeram. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, chorastes diante do túmulo de Lázaro, vosso amigo.
pedimos pelos familiares, amigos, colegas de trabalho e admiradores de Bruno Covas, falecido há 7 dias, para que sejam consolados pela promessa da imortalidade. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, mas há de viver, dignai-vos despertar a nossa esperança para que possamos saborear na terra a glória a que nos chamais no céu. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Apresentemos a Deus nossas ofertas. Eu convido a lembrar o que de belo da vida de Bruno nós queremos apresentar a Deus no altar. Podemos sentar. Para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, estas oferendas em favor do vosso servo Bruno, a fim de que este sacrifício, instituído como remédio para todos, lhe obtenha a salvação eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário,
É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito.
Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, a Santa Rita e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo e seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso filho Bruno Covas, que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, quid tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quid tollis peccata mundi,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem come deste pão tem a vida eterna, diz o Senhor. Chegou o momento de participarmos da comunhão eucarística e nós vamos fazê-lo da seguinte forma. Serão 3 filas, uma aqui no centro e uma em cada lateral. Pedimos que todos venham de máscara. Quando chegar a sua vez de comungar, aí sim tire a máscara, estenda a mão. Você vai receber a comunhão na mão, coloque-a na boca, ponha a máscara de volta e só assim retorne para o seu lugar. Não volte para o lugar sem antes ter colocado a máscara. Isso é muito importante para que evitemos qualquer possibilidade de contágio entre nós.
alimentando nossas vidas, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no O canto que nós acabamos de cantar refletia as palavras de Jesus ao dizer: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta deste pão viverá eternamente, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu lhe darei a vida eterna. Nós cremos em Deus, que é o Senhor da vida, que Deus tem muita vida para nos dar e que nossa vida não se reduz apenas à vida deste mundo. E é por isso que nós rezamos pelos falecidos, que nós os encomendamos a Deus, que Deus lhes dê participação na vida eterna, como Jesus prometeu. E assim podemos também repetir o refrão do Salmo que fizemos no início da missa. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Podemos repetir? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Oremos. Restaurados pelo pão da vida, nós vos pedimos que nosso irmão Bruno, livre dos laços da morte, participe um dia da ressurreição do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Podemos sentar um momento? Convidamos agora o ilustre senhor Mário Covas Neto, que fará um pronunciamento em nome da família do prefeito falecido, senhor Bruno Covas. Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer a todos os religiosos aqui presentes que proporcionaram essa missa muito bonita. A todas as autoridades aqui representadas pelo governador, pelo prefeito, pelo ex-governador, pelo vice-governador, pelo presidente da Câmara Municipal, outras tantas pessoas aqui, familiares, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, esposa, minha filha. Eu queria lembrar uma coisa. Em 1983, o avô do Bruno, meu pai, foi indicado prefeito da cidade. Foi o último prefeito indicado. Durante o período de 33 meses, ele administrou essa cidade. E, para quem viveu aquela época, é lembrado com muita
muito fervor nesse período. Foi o último período do prefeito indicado. Naquele período, fizemos aqui mesmo, na Praça da Sé, várias manifestações para a volta das eleições diretas. E em seguida, em 1985, então, retornou à cidade de São Paulo, às capitais, a possibilidade de eleger o seu prefeito. Era a oportunidade que ele, como um democrata, esperava para poder ser conduzido pela mão do povo. No entanto, a lei que estabeleceu a volta dessa eleição não permitia que quem estivesse ocupando no cargo disputasse a eleição. E ele se viu frustrado desse intento. Bom, a vida passou, continuou, ele seguiu uma trajetória, não mais disputou a prefeitura, mas teve outras funções igualmente grandiosas, de responsabilidade, e que deixou uma marca muito forte. Mas tem dois conceitos básicos que ele deixou muito firmemente na imagem de todos aqueles que acompanharam, e especialmente na sua família. O primeiro deles é o apreço pela democracia. E o segundo é saber que você tem que lutar para os que mais necessitam. Isso porque estes, muitas vezes, eles não têm alternativa. E o homem público é a ponte para ele sair de uma condição muito ruim para uma condição melhor. É preciso que o homem público tenha essa clareza de que ele está lá a serviço da população. Esses dois conceitos é que nortearam a vida do Bruno. Ele viveu durante a sua adolescência muito próximo do meu pai e da minha mãe, veio estudar em São Paulo e viveu mais de perto toda essa luta que se tinha como governador. Bem, já naquele momento ele tinha para si seguir a carreira política e servir a população. E ele fez isso de uma forma muito pensada. Para quem conheceu o Bruno sabe, ele começou a exercer política ainda criança no Clube dos Tucaninhos. Foi da juventude do PSDB, participou politicamente dos diretórios estaduais e municipais do PSDB, até disputar sua primeira eleição. Bom, antes disso ainda, foi fazer Direito e Economia, fez 2 cursos para ter um embasamento técnico para poder exercer bem a função pública. Esse era o objetivo dele. E assim foi. Casou, teve filho e disputou a primeira eleição. Primeira eleição a deputado, teve 2 mandatos de deputados, teve uma passagem pela Secretaria de Meio Ambiente, em que ele adquiriu mais experiência do ponto de vista administrativo, uma passagem rápida como deputado federal, quando aí disputou como vice-prefeito as eleições vitoriosas de 5 anos atrás. Bom, no meio desse caminho, pela saída então do prefeito João Dória para disputar a eleição para governador, ele se viu administrando uma cidade complexa como essa, muito complexa. Uma cidade que todo dia, o Ricardo sabe, e se não sabe, vai ficar sabendo, todos os dias tem algo acontecendo, algo urgente, algo que tem que ser tratado. Logo de cara, no início da sua caminhada, vocês se lembram, um prédio aqui no centro da cidade pegou fogo e desabou.
Não muito tempo depois, houve um problema na Marginal, uma das artérias mais importantes da cidade, de trânsito, principalmente de trânsito, e aquilo desabou, foi um problema, um caos, mas superado também. Veio a greve dos caminhoneiros, e a cidade de São Paulo foi talvez um dos poucos que não sentiu a greve, não deixou de ter nenhum serviço público, nem de transporte, nem de ambulância, nem de bombeiro, nem de nada, porque houve uma ação efetiva de procurar garantir a gasolina para esse transporte. Bem, veio também uma época de chuvas bastante intensa, coisa que há alguns anos não havia, enchentes, e finalmente a pandemia. Aliado a isso tudo, ele é acometido de uma doença grave, e continua fazendo seu trabalho e lutando pela sua vida. Pois muito bem, no ano passado ele participou de um processo eleitoral, e desse processo eleitoral difícil, ele conseguiu ser vitorioso, resgatando aquele desejo que meu pai tinha lá atrás, resgatando aquela história, e sendo o segundo prefeito mais jovem dessa cidade eleito. Esse legado, o legado que meu pai deixou, um legado político importante, que nos dá só orgulho e a responsabilidade de não manchar. O Bruno fez isso com brilhantismo. Ele aumentou a nossa responsabilidade. Agora é para não manchar o nome de dois. Por isso tudo, eu só tenho, em nome dos meus familiares, a agradecer todos os gestos de carinho que nós recebemos ao longo desses dias, todas as mensagens de consideração, de apreço. A solidariedade do povo é imensa, e nessa hora é que a gente entende isso. Muito obrigado a todos, desculpe se me estendi, mas eu acho que essa mensagem era importante ser passada. Muito obrigado. Agora nós convidamos o excelentíssimo prefeito Ricardo Nunes para fazer seu pronunciamento e prestar condolências à família do prefeito falecido Bruno Covas. Boa tarde a todos. Cumprimentar o cardeal Dom Odilo Chério, arcebispo, Dom Carlos, Dom Edgar, Padre Baronto, cura aqui da Catedral, meu pároco, Padre Hércules, que em nome do meu pároco, Padre Hércules, todos os padres religiosos, querido governador João Dória, a sua esposa Bia Dória, também a minha esposa Regina, meu filho Ricardinho, a Isabela e a Maiara, muito especial Tomás, filho do Bruno, a Renata, mãe, seu Pedro, pai do Bruno, Gustavo, irmão, e a Karen, a mãe do Tomás. A última vez que eu tive com o Bruno aqui, Tomás, ele estava sentado nesse lugar que você está e eu do lado da Karen. Toda vez que eu vinha com o Bruno aqui, a gente sentava nesse local. Como cristão,
Falar do Bruno é muito fácil. O difícil é segurar a emoção. Mas hoje eu vou segurar. Desculpe, eu acabei não cumprimentando o Dr. Geraldo, perdão, Dona Lu, Rodrigo Garcia, todas as autoridades que aqui estão. Me perdoem. Zuzinha também, que acabou de falar. Falar do Bruno como cristão é muito fácil. Acho que o importante é que a gente veja o exemplo que o Bruno nos deu. A primeira leitura falava sobre Jó. Para quem conhece a palavra, e até pela homilia do Dom Odilo, consegue entender bem o que eu estou falando, associado à forma que o Bruno viveu. Bruno, sem perder a fé em nenhum momento, sem reclamar, nos trouxe um exemplo maravilhoso, demonstrando que é importante sempre ter a fé, sempre ter a esperança e até o último momento acreditando na vida. Isso é muito importante, que eu não tenho dúvida que fica como ensinamento para todos nós. Foi uma grande lição. Fé, acreditar, não reclamar. Dias antes do falecimento do Bruno, o governador João Dória esteve lá com ele e a gente conversou, e o João dizia: impressionante a energia do Bruno, impressionante a energia que ele nos passa, mesmo com todo esse problema de saúde que enfrenta. E às vezes que eu falei com ele, preocupado com a cidade do Odilo, preocupado com as pessoas. A visita que eu fiz ao Dom Odilo com o Bruno Covas durante o período eleitoral, conversa longa, uma das coisas que o Dom Odilo pediu ao Bruno e a mim foi para dar uma atenção especial ao morador de rua. Lembra, Dom Odilo? Hoje de manhã, eu, a secretária Berenice e o Vitor, chefe de gabinete, cumprimos uma etapa, que foi a entrega de 170 vagas para idosos em situação de rua, completando 600 vagas, e entregaremos até o final do ano 1000 vagas. São hotéis que eles recebem café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Por que eu estou falando isso? Porque o Bruno teve sempre essa visão de cuidar das pessoas, de cuidar dos mais vulneráveis, de cuidar dos mais necessitados, de ter uma atenção especial para as pessoas que mais precisavam do poder público, sem deixar de ter uma postura política muito importante, que também fica como exemplo, de defender a democracia, de dialogar com todos e de governar para todos. Tomás, teu pai é um exemplo para todos nós. Do jeito que você tem muito orgulho dele, todos nós também temos muito orgulho. Muito orgulho. E você, como um jovem forte, muito mais forte do que nós, também é uma grande esperança nossa de futuro, que, como o exemplo do seu pai, eu tenho certeza que vai prosseguir nessa defesa da democracia, de uma política limpa, de uma política sem ódio, de uma política que cuide das pessoas mais vulneráveis. Agradecer muito a todos, toda a nossa gestão Bruno Covas, agradecer a todos os padres, bispos, religiosos, todos aqui presentes. Nós temos todos um grande compromisso, que é honrar a memória do Bruno,
de atender às metas estipuladas, de cuidar das pessoas, diminuir a desigualdade e fazer dessa gestão uma gestão do jeito que ele queria, porque ele foi material. O Bruno está conosco. O dia do falecimento do seu pai, Tomás, foi o dia da ascensão. Isso para nós católicos é muito importante. Ele está com certeza com a gente e nos cabe agora honrar sua memória e cada um de nós darmos o melhor para fazer uma cidade mais humana. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Agradecemos ao prefeito Ricardo Nunes e agora convido a todos a, com emoção e saudade, acompanharmos a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, sob a regência do maestro Roberto Mintilk, que fará uma homenagem póstuma ao prefeito falecido Bruno Covas. Acompanhemos.
Salva de palmas à Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Uma salva de palmas também calorosa à memória do prefeito Bruno Covas. Convido a todos. Os aplausos certamente serão eternos e infinitos. Por fim, antes da bênção final do cardeal, passo a palavra ao cura da catedral, Padre Luiz Eduardo Pinheiro Baron, para os agradecimentos. Podemos nos sentar. Nossa palavra como catedral é muito simples, muito significativa, porque também lembramos aqui das diversas vezes em que o prefeito Bruno Covas esteve conosco aqui em nossa catedral, participando das celebrações que diziam respeito não só à vida da Igreja Católica, mas também nas festividades do município. E essa presença dele, sempre muito querida, manifesta também o seu amor, a sua dedicação também à presença da igreja aqui em nossa cidade. Nós queremos agradecer a todos os grupos que se envolveram na preparação desta celebração, agradecer aos diversos ministérios que estiveram servindo aqui nesta celebração para celebrarmos o sufrágio do nosso prefeito Bruno Covas. Queremos expressar, em nome da catedral também, as nossas condolências à família, aos amigos e a todos aqueles que tiveram o prazer de conviver e de trabalhar junto com o nosso prefeito. Desejamos ao prefeito Ricardo Nunes, que recebe o bastão da prefeitura, que ele possa também ter um exitoso trabalho e com certeza Deus o haverá de abençoá-lo para conduzir a cidade nesse momento tão difícil pelo qual passamos. Obrigado a todos pela presença. Convido a voltarmos a olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos no mês de maio e a ela nós estamos rezando junto com o Papa, a Igreja no mundo inteiro, pedindo a proteção da Mãe de Deus e Nossa Mãe em favor dos doentes, de modo muito especial acometidos pela pandemia de Covid-19. E também são tantos em nossa cidade. Peçamos a Nossa Senhora Aparecida a proteção e intercessão por todos os doentes, por todos nós, para que mantenhamos a saúde e para que quanto antes superemos esta pandemia que traz tanto sofrimento e tanta aflição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Continua a música, podem sentar mais um pouco.
Nasci em Santos. Em 1995, vim morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Covas. Não me venha falar em adversidade. Fiz 2 faculdades. Enfrentar. Sempre gostei de política. Combater. É a minha vocação. E vencer. Fui eleito deputado estadual com 26 anos. Fui reeleito com a maior votação do estado e virei secretário do Meio Ambiente. Em 2014, fui eleito deputado federal. Trabalhei na CPI da Petrobras, combatendo a corrupção. Passar limpo toda essa história. Mudar os rumos que a Petrobras está tomando. E em 2018, assumi o maior desafio da minha vida: ser prefeito de São Paulo. Nasci em Santos. Em 1995, vim morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Covas. Não me venha falar em adversidade. Fiz 2 faculdades. Enfrentar. Sempre gostei de política. Combater. É a minha vocação. E vencer. Fui eleito deputado estadual com 26 anos. Fui reeleito com a maior votação do estado e virei secretário do Meio Ambiente. Em 2014, fui eleito deputado federal. Trabalhei na CPI da Petrobras, combatendo a corrupção. Passar limpo toda essa história. Mudar os rumos que a Petrobras está tomando. E em 2018, assumi o maior desafio da minha vida: ser prefeito de São Paulo.